Opa, nosso tema de hoje é perfeição. Eh, Nós refletimos sobre o assunto diariamente? O tema perfeição é ponto de reflexão no nosso dia a dia? O nosso estudo ele está preparado da seguinte forma: ele vai ser todo desenvolvido utilizando o slide, porque através do slide eu consigo criar uma linha de raciocínio em cima do tema que foi proposto. Pelo slide também, nós temos o benefício de, caso houver algum problema de áudio, ainda assim é possível ler o texto e compreender o que está sendo colocado. Com o slide também me permite dar definições a algumas palavras que não é do nosso cotidiano, e nós vamos perceber que, quando lemos uma frase sem compreender o que aquela palavra quer dizer, o texto fica incompreensível. Quando se fala em tirar o espírito da letra, é buscar entender o que aquela frase quer nos trazer. Também o slide permite colocar o texto original conforme a doutrina dos Espíritos nos oferece, onde eu não corro o risco de fazer uma menção a uma passagem em que eu erre uma vírgula, uma palavra, ou às vezes uma ideia, dependendo da forma que eu coloco. Também o slide permite colocar no rodapé a fonte de onde foi tirada aquela informação. O nosso estudo ele tem o objetivo da doutrina dos Espíritos. Então, não cabe a mim colocar aqui observações ou opiniões particulares, pois ela pode, com certeza, conflitar com o ensinamento da doutrina. E tendo nós o texto que a doutrina nos oferece, permite a cada um de nós que nos encontramos no estudo fazer uma reflexão íntima e verificar se aquela colocação ficou bem compreendida por nós. Às vezes, dentro do estudo, temos alguma frase que pode soar um pouco rude em nossa mente e em nosso coração. E é importante ter o texto original tirado da doutrina, pois, por mais que possa parecer rude aquela colocação, ela não é uma colocação minha, mas uma observação dos espíritos que querem nos alertar sobre a vida futura, a qual não estamos lembrando dela, porque temos um corpo físico novo. Consequentemente, temos uma memória física nova que precisa diariamente ser compreendida e completada com os estudos para que a nossa memória espiritual, a nossa intuição espiritual possa se manifestar junto com aquilo que estudamos. E o nosso tema perfeição, ele nos traz essa observação. O nosso tema ele tem como referência o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, escrita pelo Divaldo e ditado pela Joana de Ângeles. E o nosso tema, perfeição, está lá no capítulo 24. E vamos observar que Joana, ela, quando envia a nós essa mensagem, ela faz referência à Bíblia, ao livro de Mateus, lá no capítulo 5, principalmente o versículo 48. E ela também faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, especificando o item 2, sede perfeito. E o nosso estudo, além de abranger esses elementos, levamos em consideração o que está dentro da doutrina, no livro A Gênese, no livro dos Espíritos, o céu e o inferno, porque Joana de Ângeles, ela faz um resumo do que é a doutrina dentro desse capítulo, a perfeição.
E ao lermos, vamos verificar que ela tenta nos trazer o que é que nós devemos observar em nós e à nossa volta para podermos compreender a perfeição. E aí nós começamos com o livro de Mateus, que está citado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos escrevem a passagem dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa frase, principalmente amar os vossos inimigos, soa muito pesado na nossa consciência e no nosso coração, pois ler e falar da frase em si parece ser fácil. Mas quando recordamos daqueles que nos magoaram, nos feriram, nos causaram algum prejuízo, e muitas vezes sério, na nossa intimidade, essa ideia de amar o inimigo ainda está muito longe da compreensão, da nossa disposição ou da nossa vontade. Mas nós vamos observar que amar os vossos inimigos não é difícil. A doutrina demonstra isso. O que fica difícil para nós compreender essa sugestão do Cristo é que nós ainda não compreendemos com clareza o significado das palavras e o que elas querem dizer realmente no nosso dia a dia. Qual o significado da palavra amar? Jesus, continuando, ele diz: porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os publicanos, os cobradores de impostos, que alguns enriqueciam por comportamento ilícito? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos, aqueles que têm vários deuses ou que creem de forma diferente de nós? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, como amar o inimigo para alcançar essa perfeição relativa perante a Deus? Então, no livro, Divaldo escreve assim, eu trouxe alguns pequenos trechos para a gente meditar sobre isso. E nesse trecho ele diz que a incessante luta do espírito é direcionada para a perfeição relativa que lhe está destinada. E nós, os espíritas, temos essa compreensão dessa perfeição que é relativa, porque o ser criado jamais pode ser perfeito quanto seu Criador. Então, rompendo pouco e pouco as couraças que lhe obstaculizam alcançar a meta, desvestindo-se dos equipamentos grosseiros que são heranças das existências iluminativas, por cujo trânsito se movimentou, o espírito investe os melhores recursos quando alcança o nível de consciência lúcida para fazer brilhar a sua luz. Qual o nosso nível de consciência em relação ao ensinamento da doutrina dos Espíritos, e que, observando esta pequena passagem do livro da nossa lição, Joana de Ângeles faz um breve resumo como um todo da doutrina dos Espíritos, porque ela fala couraça que obstaculizam alcançar a meta. São os nossos hábitos, nossos costumes, nossa satisfação pela vida física.
desvestindo-se do equipamentos grosseiros. É o nosso corpo físico nas múltiplas reencarnações que temos e que carregamos uma herança que é a busca dessa melhoria a cada reencarnação. Mas não só ela, como a própria doutrina e o próprio Cristo descreve, somente alcançará a perfeição aquele que alcança o nível de consciência lúcida, aquele que compreende, aquele que sabe. Vamos observar em várias situações que a doutrina nos observa que muitos de nós reencarnamos muitas vezes, e é uma reencarnação sem um aproveitamento, pois adquirimos a experiência dos acontecimentos daquela encarnação, mas não adquirimos a ciência, o conhecimento que só vem através do estudo, da meditação e da prática daquilo que estudou. Diante disso, Joana termina esse trecho dizendo o seguinte, que a fim de que seja alcançado esse mister, essa perfeição excelente, o método se encontra íncito no amor. O método para alcançar essa perfeição se encontra dentro do amor, que é o recurso valioso para facultar o entendimento em torno dos acontecimentos e das pessoas, principalmente daquelas às quais damos a condição de inimigos, aos quais devemos amor, suas oportunidades no dia a dia e suas irmãs espirituais, que são aqueles que vivem conosco, iluminando-se com o discernimento que a capacita para novos empreendimentos e lutas. Dentro desse trecho, eu destaquei a palavra amor e discernimento. Para nós, qual a definição de amor e qual a definição de discernimento que nos permite, através desse método que existe dentro do amor e que faculta esse entendimento nosso para, amando os inimigos, dar-nos a continuidade da nossa perfeição? Então, para que a gente pudesse compreender com clareza, buscando dentro da doutrina, eu localizei no livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, na lição 62, a definição de discernimento. Porque se a gente olhar no dicionário, ela não nos vai dar clareza, mas a observação de Emmanuel nos esclarece. Ele diz que a educação confere discernimento. Ok. Mas agora precisamos tirar da letra o espírito. Onde se encontra o espírito dentro desta letra? Precisamos agora do dicionário de português que diz: a educação tem como significado a ação ou efeito de educar. Eu busco no meu dia a dia a minha educação intelectual, o estudo, a leitura, a meditação. A educação tem como finalidade aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Confere é o mesmo que conceder, dar. E discernimento, no dicionário, significa aptidão que alguém tem para avaliar algo com sensatez e clareza. Bom senso. Capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado.
Então vamos observar que aquele que se instrui, aquele que lê, aquele que busca conhecimento, ele adquire sabedoria. Daí ele tem a capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. Se ele vai utilizar uma via ou outra, um caminho ou outro, é uma questão de livre arbítrio dele. Mas ele já fará agora com conhecimento de causa, pois ele sabe a diferença entre o certo e o errado. Então, Emmanuel nos mostra que aquele que se educa, ele adquire discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. Então, dentro dessa definição do Emmanuel, nós vamos observar que conforme nos disse Joana de Ângeli, a fim de alcançar esse mister, essa consciência lúcida, o método se encontra dentro no amor. E que aquele que se ilumina com o discernimento se torna capaz de novos empreendimentos. Então, como nós já sabemos que o discernimento é adquirido através do estudo, da leitura e da compreensão, precisamos verificar junto a nós o quanto eu me esforço no dia a dia para buscar uma leitura através da doutrina dos Espíritos e compreender os ensinamentos que os Espíritos nos traz, bem como as lições que o Mestre nos deixou. Como posso eu interpretá-la à medida em que eu, no meu canto, no meu particular, busco ler e compreender o que estou lendo, para verificar como aquilo que Emmanuel nos observou quando ele diz que aquele que educa tem discernimento. E esse discernimento nos permite fazer todo o bem que precisamos. Indo mais à frente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, Sanson nos diz o seguinte, ele nos oferece a definição de amor, para que nós possamos saber praticar esse amor com todos aqueles que estão à nossa volta e principalmente com os nossos inimigos. Então, dentro do Evangelho, a definição de amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, aquele que cumpre as suas promessas que faz, é o homem ser probo, aquele que é honrado, íntegro, que apresenta um excesso de honestidade, é o homem ser consciencioso, aquele que tem consciência, que é meticuloso, cuidadoso, responsável, instruído, sabedor das coisas, pois lê, medita e avalia como aplicar aquilo no seu dia a dia, para que esse homem possa fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si, observar à volta o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Então vamos verificar que amar não é abraçar, beijar ou querer alguém exatamente estar junto de nós, mas com o nosso olhar crítico, analítico, com o nosso olhar divino, poder verificar à nossa volta o que podemos fazer em favor do outro para minimizar o sofrimento alheio, seja ele alguém que convive conosco diariamente, seja ele alguém que
nos perturbou seriamente, mas que precisa de um amparo, mesmo que seja à distância. Como, por exemplo, no início da abertura do nosso estudo, foi sugerido que sejamos capazes de elevar o nosso pensamento em prece em favor daqueles que sentem algum tipo de angústia. A doutrina vai mostrar para nós, dentro do Evangelho, que a prece é um pensamento, e lá nos mostra, inclusive, a forma como esse pensamento atua, não só em nós, mas no exterior. Não só naqueles aos quais nós dirigimos o pensamento, que o atinge de imediato, mas o nosso reflexo, a nossa prece, é em cima daquele que acaba sentindo esse benefício e exterioriza esse benefício com um melhor comportamento junto àqueles que estão à sua volta. Então, um bom pensamento, uma boa prece ampara. E aí vamos observar que amar um inimigo não é difícil quando compreendemos a definição da palavra amor. Quando temos o sentido mais adequado da palavra amor, dita pelo Cristo e explicada pelos Espíritos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós verificamos que quando Pedro diz, acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. É que, se observarmos, amar é fazer algo em favor daqueles que estão à nossa volta, é fazer algo em favor daqueles que sentem algum desconforto, é buscar suavizar esse sofrimento. Então, através desse ato nosso, compreendido através da nossa instrução, da nossa análise, da nossa observação, passamos a diminuir a nossa dívida perante a lei de Deus, pois, auxiliando aqueles que sofrem, como observa Pedro, muitos dos nossos pecados são minimizados, são aliviados, são diminuídos. Seguindo, no Evangelho, no capítulo 5, eles nos dizem: espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, auxiliando aqueles que estão à volta, ajudando e amparando. Instruí-vos, este é o segundo. Então vamos observar que dentro da definição de amor, nós temos duas tarefas que nos cabe, que é de auxiliar ao outro e, auxiliando ao outro, nos aperfeiçoamos. Porque auxiliar o outro não é carregar o outro no ombro, mas à medida em que adquirimos conhecimento pela instrução, pela educação, percebemos o que é certo e o que é errado. E então podemos escolher como auxiliar e na quantidade necessária que se faz. Eu utilizo muito um exemplo que nem sempre é observado de uma forma geral. Nossas casas espíritas, bem como outras instituições, estão sempre preocupadas em preparar cestas básicas para auxiliar as famílias que têm alguma dificuldade. Isso é bom, isso é justo, inclusive é um mecanismo que muitas vezes atrai aqueles que davam a mão, davam tchau com a mão fechada e aos poucos vão abrindo a mão em favor dos outros. Mas a nós que vamos adquirindo instrução e conhecimento, meditamos sobre o assunto. Aqueles que passam alguma dificuldade, veremos um pouco à frente, são aqueles que, por necessidade, Deus permitiu que tal fato acontecesse. Mas a doutrina diz que quando algo alcança o nosso convívio,
cabe a nós utilizar todo o esforço possível para minimizar aquela angústia e aquele sofrimento. Tanto que a definição de amar é exatamente isso. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-la. Mas no Evangelho diz que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que consegue localizar os sofrimentos ocultos. Então, quando nós cedemos, como exemplo do nosso estudo, uma cesta básica para alguém, ele tem 30 dias de conforto e de estabilidade. Se alguém nos bate à porta e dissermos a ele, está aqui é uma refeição, um almoço, e olha, meu jantar sai às 7, então se você quiser, volte aqui às 7, vamos observar que depois daquela refeição, que aquele que nos pediu recebeu, ele vai caminhar um pouco, sentar na esquina e aguardar até às 7 horas da noite, pois ele sabe que neste horário, estando no nosso portão novamente ele receberá auxílio. Mas se nós oferecermos o copo de água, a refeição, para socorrer aquele indivíduo naquele momento, aliviando-lhe a dor e a necessidade imediata, e ficarmos em silêncio, esse indivíduo, após a sua refeição, ele vai se fortalecer. Mas ele vai começar a preocupar com o jantar à noite. O que comerei? E como nós não demos a ele nenhuma esperança, nenhuma oportunidade de regresso, ele vai caminhar procurando meios de satisfazer a sua necessidade noturna. Mas quando dizemos a ele de que basta ele retornar no horário de 7 horas, que esforço ele precisa fazer para se manter? Então, esse amar, ele tem uma observação muito importante, que é a de observar a necessidade alheia. E quando Emmanuel nos diz que é necessário se valer do discernimento, ele nos observa que esse discernimento só é alcançado com a educação, e que essa educação permite ver o que é certo e o que é errado. Seguindo em frente, vamos observar que alguns doutores da lei, chegando perto de Jesus, perguntaram assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É mais ou menos o que nós perguntamos ao nosso anjo da guarda. Meu anjo da guarda, que farei eu para evitar o umbral e alcançar nosso lar? Então, Jesus responde aos doutores da lei, perguntando-lhes: que está escrito na lei? Como interpretas o que está escrito na lei? Então, qual o conhecimento que nós temos da doutrina dos espíritos? O quanto já nos dispomos para estudar, pesquisar o assunto e adquirir o conhecimento? E desse conhecimento, dessa informação adquirida, quanto já nos esforçamos por interpretá-la e de forma mais adequada possível? Dentro do livro Céu e Inferno, nós temos vários exemplos didáticos de estudos sobre a vida física e a vida espiritual de cada espírito que lá se manifesta, que nos permite avaliar como estamos andando na vida física para verificar se estamos seguindo um caminho bom ou não. Nos valemos dessas lições e dessas informações que o mundo espírita traz para nós, avaliando esses dados e observando a nossa conduta diária para ver se coincide ou se é contrário àquilo que lemos e estudamos? O que somos, então?
qual o nosso conhecimento da vida espiritual? Então, dentro de um resumo bem breve, para que o nosso tempo não termine, eu fiz aquilo que Joana de Ângeles descreveu dentro da lição. De forma bem resumida, eu trouxe em formas de imagem para que cada um de nós, avaliando e observando as imagens, com base naquilo que a doutrina dos espíritos nos oferece, possamos decidir como agir diante dessas informações. Quem somos? Que somos? Então, os espíritos dizem que nós somos espíritos que temos um corpo espiritual e que, periodicamente, estamos reencarnados em corpos novos. E é importante, quando nós falamos em reencarnação, porque o espírito ele recebe um corpo novinho, um corpo bebê. O espírita precisa observar e compreender que, se o corpo é bebê, é novinho, a memória física que existe naquele corpo também é nova e branquinha, sem nenhuma informação. Vamos observar que, apesar de Allan Kardec ter deixado anotado a doutrina dos espíritos para nós, ele precisou aprender o abecedário, as letras, os números, ele precisou ser orientado no andar, no falar. Mamãe o carregou, cuidou dele. Não foi diferente com Jesus. Precisou ser amparado enquanto criança. João Batista, perguntaram para ele se ele era algum dos profetas e ele disse que não. E Jesus, no monte, conversando com os discípulos, diz que João Batista era Elias. Chico Xavier nos diz que, conversando com Emmanuel, Emmanuel dizia que ele, Chico e Emmanuel tinham longas histórias no passado, mas que Chico não lembrava, não compreendia isto. Então vamos observar almas de conhecimento geral, são almas que sabemos nós que carregam grande sabedoria, mas que essa sabedoria foi necessária ser desenvolvida dentro daquela existência física. Então, a doutrina diz, lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, o espírito é o princípio inteligente do universo. E esse espírito ele é escrito com letra minúscula. E a doutrina, através do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que esse espírito, esse princípio inteligente, ele leva 1,5 bilhão de anos entre a sua jornada inicial até a sua condição de espírito. Espírito com letra E maiúscula. São 1,5 bilhão de anos. É um número muito grande, são 15 milhões de séculos. E a doutrina diz, lá na questão 76, que pode-se dizer que os espíritos, agora com letra maiúscula, são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Vamos observar que a existência do princípio inteligente e do espírito segue a mesma condição do corpo físico. Neste momento, o espírito pode agora reencarnar em corpos humanos, mas ele só vai poder reencarnar neste primeiro momento em mundos primitivos, pois ele é um espírito bebê. Da mesma forma que os corpos humanos surgem através da união de 2 células e ao longo de 9 meses, e não 1,5 bilhão de anos, esse corpinho vai sendo gerado
levando o nome de zigoto, feto, até o dia que nasce e recebe a titularidade de ser humano e os nomes de João, Maria, Pedro, Joaquim. Vamos observar que, através de uma observação didática, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E que esse espírito pode nascer em qualquer corpo, masculino ou feminino, conforme a sua necessidade de evolução, de aprimoramento e lição. E essa chama ou essa centelha tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. Então aqui nós verificamos uma trajetória evolutiva entre o espírito escuro e o espírito cor de rubi. Vamos observar que entre uma posição e outra são milhares de anos e milhares de reencarnações que cada um de nós experimentamos. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer as diferentes fases da vida? Sim, Kardec, a comparação é boa. E aí nós pensamos nisso, porque da mesma forma que um corpo físico surge bebê, e ao longo de 100 anos ele evolui até que termina, o espírito surge bebê e ao longo da sua existência, que é eterna, ele começa a sua trajetória também como criança, como bebê, e ao longo de milhares de anos e reencarnações, ele alcança a perfeição relativa. Essa ideia, ela está clara na nossa consciência, nós já carregamos esse entendimento sobre essa particularidade de nós espíritos? E aí eu trouxe essa coloração só para efeito didático, em que o espírito escuro estaria com 0 anos, é o espírito bebê, o espírito verde, um espírito criança. E a doutrina fala que os espíritos bebês e os espíritos crianças só podem nascer nos mundos primitivos, porque eles estão aprendendo ainda a manipular os fluidos para a formação do corpo físico. Mas a doutrina nos fala que os espíritos mais evoluídos, estes podem nascer nos mundos primitivos em função de expiação, provação ou missão. Na 192, dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. Quando olhamos para alguém, nós levamos em conta a possibilidade da evolução daquele espírito encarnado? Porque pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o espírito de seu pai? E eles nos respondem dizendo que isto é muito frequente. E daí eu trago, por exemplo, a figura de Jesus. No conjunto familiar do Cristo, tínhamos Maria, José e Jesus. E esta resposta, essa questão 197A, nos permite olhar para o nosso conjunto familiar hoje e qual a avaliação que nós fazemos desse conjunto familiar que estamos inseridos. No geral, os conjuntos familiares, salvo alguma situação ou outra, é um
dentre toda a família que professa a doutrina dos espíritos, que a estuda ou que frequenta a casa espírita. Pode acontecer que no nosso conjunto familiar eu seja a única pessoa que tem aproximação da doutrina dos espíritos. Então, dentro do meu conjunto familiar, eu sou a única pessoa que tenho a possibilidade de ter acesso a esse conhecimento ao qual nós estamos vislumbrando agora, visualizando agora. Se somente eu tenho acesso a essa informação porque eu procurei estudá-la, analisá-la e compreendê-la, como eu utilizo esta informação no meu dia a dia? Como eu lido com o meu parente, com o meu filho, com a esposa, com o esposo, com o irmão, com o pai, com a mãe? Como eu procuro observar quais são aqueles que estão à minha volta? Qual o grau evolutivo que eles podem apresentar, permitindo eu aprender com eles, ou sendo eu um tutor destes que estão junto de mim nesse lar? Vamos observar que, quando criança, Jesus recebeu o amparo de José e Maria, mas, quando cresceu, ele se tornou o esteio, o pilar daquele lar, pois ele é o Espírito, como diz a doutrina, o modelo que Deus nos ofereceu para a nossa compreensão sobre a vida espiritual. Então, vamos verificar que nesse conjunto familiar do nosso exemplo, a mamãe tem uma condição evolutiva maior do que a do papai. É um espírito que existe há mais tempo, reencarnou mais vezes e pode ser um espírito que também buscou estudar e se instruir ao longo das diversas reencarnações. Porque também podemos ter espíritos com idade espiritual avançada, porém, por não quererem estudar, carecem de conhecimento. É como hoje temos, às vezes, pessoas com 50, 70, 80 anos na faculdade. Só agora decidiram buscar estudo. Poderiam ter feito isso aos 15, aos 20 anos. Mas, por não quererem fazer isso, preferiram ficar distante. Então, há espíritos que, apesar da idade espiritual avançada, podem temporariamente ficar afastado do estudo. Então, esse espírito da mamãe tem maior conhecimento ou mais idade espiritual e, consequentemente, uma evolução maior do que a mamãe. Vamos observar que a filhinha tem uma natureza equivalente à do papai e precisa do amparo dos dois para crescer. Mas vamos ver que a criança, enquanto pequena, precisa da ajuda da mamãe, do papai, mas quando se tornar adulta, ela será o esteio, o pilar deste lar, pois o seu conhecimento é superior ao do conjunto familiar. Esse dado que a doutrina nos apresenta, carregamos ele em nossa consciência, utilizamos ele para observar aqueles que encontram à nossa volta, para poder ajudar ou recebermos a ajuda da qual fazemos necessária para o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria? Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Carregamos essa ideia de espíritos que chegam ao nosso lar vindo de outros mundos. Vamos observar que José e Maria tinham um grau evolutivo expressivo para receber uma divindade que era Jesus. E a própria doutrina, no livro Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, de Emmanuel,
vai nos observar que Jesus veio de uma esfera maior, de uma esfera superior, que não pertencia a José e Maria. Então, a doutrina nos mostra que os mundos evoluem, primitivo, expiação e prova, regeneração. E nós vamos observar que, nesta trajetória evolutiva, há uma constante migração e emigração de espíritos que saem de um planeta mais evoluído e vêm para um planeta menos evoluído, para a prova, para a expiação ou para a missão. Vamos observar espíritos que se encontram num planeta e, alcançado determinado grau de compreensão e aprendizado, aquele planeta já não mais comporta em lições para esse espírito. E ele, então, é lançado em outros mundos mais adiantado para a sua melhoria. E, assim, o tráfego, o trânsito de espíritos vindos de um mundo a outro para expiação, para provação, para processos missionários e espíritos que estão no nosso meio e que apresentam um grau evolutivo muito alto, depois que terminam a sua jornada, retornam aos seus mundos de origem, que muitas vezes são mundos felizes. E há espíritos que se encontram no nosso meio de planos de expiação e provas e que são lançados nos mundos primitivos. Temos consciência dessa transição que ocorre e levamos em conta isso no nosso dia para analisarmos o que fazemos, para saber se as nossas ações nos permitem avançar para outros mundos melhores, nos manter retido aqui até que a gente consiga boas notas, ou sermos retornados a mundos inferiores para refazermos a lição? No livro Evolução em Dois Mundos, de A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele nos diz, em poucas palavras, que eu deixei separado, assim: quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram fisicamente e moralmente. Ele estava se referindo aos exilados de Capela e aos mundos em volta desta área. Examinadas as condições de atraso moral em que a Terra se encontrava, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. Eles eram rebeldes e também evoluídos, pois estavam num mundo avançado. E no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, os retiraria de lá, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Com o auxílio desses espíritos degredados de Capela, naquelas eras remotíssimas da Terra, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Então, nós vamos observar que no mundo primitivo, os bebês, os espíritos criança, ocupam os corpos primitivos, mas vamos compreender que espíritos de grau bastante elevado, seja por missão ou seja por expiação,
vão nascer nesse meio. Trazendo essa informação para o nosso dia, podemos compreender que a grande massa de espírito dos mundos de expiação e prova são espíritos provenientes dos mundos primitivos, que vivem uma vida normal, cotidiana, dentro da trajetória de aprendizado. Os que sentem o processo de expiação e de provação são os espíritos de grau mais evoluído que, estando num ambiente ao qual já vivenciaram em existência passada e tendo conhecido condições melhores, sentem na pele a angústia e o sofrimento de um ambiente árido, de um ambiente hostil. Se escandaliza com os acontecimentos e acha que o mundo caminha sem uma direção. Então, qual é a nossa posição dentro deste mundo de expiação e prova em que nos encontramos? Estamos na posição de missionários, que também está sendo provado, ou estamos na condição de missionários, mas carregando o crachá da expiação, por não ter tido um bom comportamento em existências anteriores, em mundos melhores, e agora tivemos que retornar a uma sala inferior para aprimoramento. Como observamos o mundo ao qual nos encontramos? E o mais importante, que contribuição oferecemos a este meio que nos acolhe para o nosso aprimoramento e aperfeiçoamento? O que damos aos que estão à nossa volta? Terminando, grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimento expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Nós vamos observar que o espírita é a individualidade que tem acesso a essas informações, no qual, se ele desejar, poderá fazer uma avaliação dos dados que a doutrina lhe oferece como estudo e ensinamento da vida espiritual e da vida física, para avaliar como ele se encontra nesta reencarnação. O quanto de esforço e de melhoria tem buscado nesta existência para ou não ser um espírito que permaneça num mundo, sendo que poderia alcançar salas melhores, ou um espírito que pode correr o risco de, inclusive, ser levado a outros ambientes ainda inferiores a este. Então, voltando da definição de amar, vamos ver que nesse sentido profundo desse amor é sermos corretos, é sermos probo e consciencioso para ajudar aqueles que estão à nossa volta. E dentro dessa definição, Sanso continua dizendo assim, é que aquele que busca amar, ele considera como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então, quando observamos que todos esses que estão à nossa volta, não só permanecemos com ele até o nosso desencarne, mas mesmo que sejamos capazes de ir para outro mundo, seja porque retrocedemos, ou seja porque alcançamos boas notas e fomos
aclamados para outros mundos mais adiantado, em um dado momento encontraremos todos estes espíritos encarnados que estão vivendo conosco no dia de hoje, pois alcançarão sabedoria tanto quanto nós. A diferença é que, em função das idades espirituais, podemos ter um jovem de 20 anos com muito mais sabedoria do que um senhor de 80 anos. Por isso que às vezes a gente diz, de cabelo branco, de barba branca e ainda fazendo coisas de criança. Indo para o nosso final, eu ainda tenho alguns trechozinhos, mas eu vou ser um pouco mais rápido aqui. O amor ao próximo, recomendado, pode ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. Palavras de Ângela de Ângeles, dentro do livro que nós estamos estudando. Ela, no Evangelho, ainda diz que o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia fazer, e aí eu trago a lembrança de Emmanuel, que diz que a educação confere discernimento, e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que desejara que fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, a permissão de Deus, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E quando ele fala que sabe que sem a permissão de Deus nada lhe acontece, indo lá no Livro dos Espíritos, são várias as questões com o mesmo tema, e eu selecionei essa, onde diz o seguinte: quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, quando cada um de nós que nos encontramos aqui agora neste estudo, antes desta encarnação a qual estamos vivenciando, quando nós estamos no mundo espiritual, antes de nascer, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, todo o seu passado. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. E aí reconhece justa a situação em que se acha. Então eu lembro do André Luiz, no livro Nosso Lar, em que ele nos relata como ele chegou no mundo espiritual e os sofrimentos que ele experimentou e as razões que levaram àquele sofrimento. Então, reconhecendo esta situação, esse espírito, antes de reencarnar, busca, então, uma existência capaz de reparar as faltas do passado. Escolhe provas análogas, iguais a que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento.
Se nós sabemos que somos nós que escolhemos o nosso processo reencarnatório ou participamos dele através do estudo da reencarnação, tendo nós esse conhecimento, como encaramos as dificuldades que a vida nos propõe no dia de hoje? E como lidamos com a situação quando não damos conta de resolver um caso? Nos desesperamos? Confiamos em Deus? O que fazemos? Então, nós vamos observar que uma criança pode ter maior evolução do que seus pais. E que muitos espíritos podem ter vindos de outros mundos e estão à nossa volta para nos ajudar na melhoria, seja eles bons espíritos, ou seja eles aqueles espíritos que ficam nos alfinetando. Pois, para se adquirir paciência, somente alguém nos incomodando e nos perturbando para que exercitamos essa paciência, possamos exercitar essa paciência. O verdadeiro homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as alternativas, todos os acontecimentos da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Essa informação nós temos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não achamos ela de forma clara e objetiva em nenhum outro local. Então, significa que o espírita tem material didático para análise e avaliação. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. E finalizando, nós vamos trazer a observação em que Divaldo finaliza para nós dizendo assim, eu ainda tenho um trechinho do Evangelho, rapidamente, diz que suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. E por que esse mundo se torna melhor? Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a terra quando houver progredido bastante, verificando que depende de nós estarmos em contínuo aperfeiçoamento e evolução dentro de um planeta e até mesmo através de outros, ou sermos banidos, como aconteceu com os exilados de Capela. Divaldo, então, termina para nós assim, o esforço pela perfeição, portanto, é válido, porque se antepõe à sombra, aos hábitos, aos vícios, ao prazer que a vida física nos oferece. Elimina projeções negativas, estabelece pilotis de harmonia, contribuindo para o bem-estar do indivíduo em qualquer situação que lhe surja. Pela autoanálise, começa a avaliar quantos outros indivíduos também se encontram aspirando a esse equilíbrio, a essa perfeição, e empenha-se mais para tornar execuível, executável o esforço direcionado para o bem e para a plenitude. O básico, o comum, já não lhe bastam, porque aspirando a mais e a melhor, respira uma psicosfera mais sutil e renovadora, desintoxicando-se dos vapores deletérios nos quais estão mergulhados aqueles de consciência de sono.
que ainda se comprazem nos prazeres físicos, nos jogos dos sentimentos e nas ilusões que lhes povoam a casa mental. O amor é penetrante e altera o comportamento, dulcificando quem o exterioriza e aquele que o recebe, já que procede de vibrações saturadas do eu superior. De modo resumido, é o que a lição procura nos trazer e nos apresentar aquilo que está dentro da doutrina. Eu espero que essas informações nos permitam refletir melhor naquilo que compreendemos da vida física e espiritual e sejamos capazes de fazer boas escolhas através da instrução que é essencial para o aperfeiçoamento. Eu agradeço a atenção de todos, devolvo a palavra.